Graça e paz, igreja. É uma alegria, né, e um privilégio muito grande estar aqui compartilhando com os irmãos, dando continuidade aí ao estudo das nossas devocionais, né? Como os irmãos bem sabem, a gente está estudando aí Gênesis, né? Na semana passada a gente teve o início do Gênesis 25, e a gente vai dar continuidade a esse texto, aí Gênesis 25, a próxima perícope, né, que a gente analisou na semana passada. Talvez nessa passagem, a partir do verso 25, aí, enquanto os irmãos vão abrindo, ela possa passar até desapercebida, né, por alguns. Né? Mais uma genealogia, né, naqueles planos de leitura bíblica, né, essa passagem aqui geralmente não aparece muito naquelas caixas de promessa, no versículo do dia do aplicativo da Bíblia, mas esse texto é muito rico, ele é muito importante. Ele traz lições e aplicações muito interessantes para a nossa vida. Né? E a gente vai ver pela história aí, né? Pelas perguntas que acontecem, que Rebeca faz diante do sofrimento que ela está vivendo. Que são questionamentos muito comuns na era moderna. Quem nunca, às vezes, diante de uma situação, se perguntou se ainda havia sentido na vida, por que estava acontecendo um problema, se ainda valia a pena viver. E são esses questionamentos aqui que o texto se propõe, né, responde para a gente, e é diante dele que a gente vai se assentar esta manhã para estudar a palavra do Senhor e trazer aplicações para a nossa vida, para que a gente possa viver da forma que Deus espera. Então, Gênesis 25, a partir do versículo 19, o texto diz assim, a palavra do Senhor. São estas as gerações de Isaque, filho de Abraão. Abraão gerou a Isaque. Era Isaque de 40 anos quando tomou por esposa Rebeca, filha de Betuel, o arameu, de Padã Arã, e irmã de Labão, o arameu. Isaque orou ao Senhor por sua mulher, porque ela era estéril, e o Senhor ouviu as orações, e Rebeca, sua mulher, concebeu. Os filhos lutavam no ventre dela. Então disse, se é assim, por que vivo eu? E consultou o Senhor. Respondeu-lhe o Senhor, 2 nações há no teu ventre, 2 povos, nascidos de ti, se dividirão. Um povo será mais forte que outro. O mais velho servirá ao mais moço. Cumpridos os dias para que desse à luz, eis que se achavam gêmeos no seu ventre. Saiu o primeiro, ruivo, todo revestido de pelo. Por isso lhe chamaram de Esaú. Depois nasceu o irmão. Segurava com a mão o calcanhar de Esaú. Por isso lhe chamaram Jacó. Era Isaque de 60 anos quando Rebeca lhes deu à luz. São estas aí as gerações de Isaque, né? E a gente percebe, esse texto, essa expressão ela é bem comum em todo o livro de Gênesis, né? Na perícope anterior a gente vê são estas as gerações de Ismael, depois são estas as gerações de Abraão. A ideia aqui que começa uma nova temporada aí nessa série de Gênesis, né? No início aí, no primeiro episódio, a gente vê o que aconteceu antes, uma breve história de como é que foi o casamento de Isaque, e agora o texto introduz para os leitores, né, para os primeiros leitores, fatos novos, fatos chocantes, né? O resumo da temporada anterior, e agora aparece uma nova situação, que era a Rebeca ser estéril. É muito interessante aí a gente perceber, né, a reação que Isaque teve diante dessa situação, diante dessa confrontação. O texto, versículo 21, diz que Isaque orou ao Senhor por sua mulher. Essa palavra aí, orou, né, apesar de a gente usar no nosso idioma de forma bastante abrangente, né, ela é muito mais do que aquela oração que a gente faz dando graça pelo alimento, a oração corriqueira do dia a dia, mas ela dá uma ideia de súplica, de um momento intenso. Ela só aparece mais outras 3 vezes no texto bíblico, né? Ela é a mesma palavra usada quando Israel orava ao Senhor quando estava escravo, né? Quando ficou escravo no Egito. Aparece também o pai de Sansão orando por ele. Mas a ideia aqui é de um momento profundo de humilhação, de quebrantamento. Isaque, ele orou de fato, ele se ajoelhava e clamava ao Senhor
com todo o seu coração e por muito tempo. Ele orou, ele clamou ao Senhor, fez campanha, fez tudo quanto era coisa. A palavra aqui dá a entender isso, que foi um momento de súplica intensa. Mas é interessante a gente perceber que toda a história anterior do Gênesis, nas devocionais a gente viu isso, que Isaac era o filho da promessa, né? Por meio da geração de Isaac, por meio da descendência de Abraão, todas as famílias da terra seriam benditas. Aí surge uma questão, mas por que Isaac ora se já estava tudo escrito? Né? Se ele já ia ser o pai de multidões, já estava tudo organizado, era por meio da descendência dele que o Salvador viria, e a gente conhece bem a história. Por que Isaac ora se já está determinado? Né? Mas o texto aqui, né, se a gente olha, faz uma leitura rápida, assim, superficial, e a leitura mais natural, a interpretação mais natural do texto, é de que foi por causa da oração de Isaac que Rebeca concebeu. Né? O mais natural que, olha, Isaac orou, Deus ouviu a oração e ela concebeu. Uma interpretação mais natural. De fato, meus irmãos, a gente não pode considerar apenas esse texto e achar que a oração é meramente aquela alavanca que move a mão de Deus, né? Que a gente pode determinar as coisas e mudar todos os desígnios simplesmente pela oração. Mas também a gente não pode ir por um outro extremo de achar que a oração é só uma meditação, que na verdade as coisas já está tudo determinado e que agora a gente só lamenta que Deus é soberano quando acontece uma tragédia e a oração é só um exercício de imaginação, onde a gente fica viajando e no fim a gente vai descobrir que era melhor mesmo a gente estar sofrendo e que não tem o que fazer. Nenhuma das interpretações elas são bíblicas, nenhuma dessas duas visões de que Deus, a oração é só um exercício mental, de que a gente se conforma com a tragédia, e nem aquela de que a oração é a alavanca que move a mão de Deus. A realidade, meus irmãos, é que Deus escolheu agir no mundo por meio das orações. Quando Ele quer alguma coisa, Ele coloca o povo dele para orar. Existe uma tensão aí. Ao mesmo tempo que Isaac, havia a promessa de que ele seria o pai de todo o povo de Israel, mas ele também é incentivado a orar. Naquela ideia da oração do Pai Nosso, venha a nós o vosso reino. Todo mundo aqui já sabe que um dia Jesus virá com toda a sua glória, vai reinar, o seu reino vai ser demonstrado aqui, né? Tem a discussão se vai ser em que período histórico exatamente, mas a gente sabe que Jesus vai voltar. A gente sabe que o dia do Senhor virá, tão certo como a alva. Mas a gente ora para que o reino do Senhor se manifeste. A gente evangeliza com essa expectativa. A gente vem para a igreja com a expectativa de que o reino do Senhor se manifeste. A verdade é que mesmo Deus sendo poderoso, soberano, tendo todas as coisas nas suas mãos, Ele decidiu que nós não seríamos apenas agentes passivos no plano dele. Ele decidiu que iria operar no mundo, agir no mundo, por meio da oração das pessoas. A oração, de fato, tem poder. A gente, às vezes, fica escandalizado com isso, mas nenhuma da interpretação fatalista de que a gente não faz nada no mundo, a gente só vive, também não é uma visão cristã. Os muçulmanos creem assim, mas a história cristã ela sempre considerou de que a oração ela tem um papel importante na vida do crente e de que Deus age no mundo, Deus faz milagres, Deus realiza feitos na humanidade e usa a oração das pessoas. Nós não cremos num Deus que vive longe lá no céu, que deu corda ao universo e deixou a gente aqui largado. Nós cremos em Deus pelas coisas que Ele faz também. Porque não cremos apenas naquilo que Ele é, né? Nós cremos em Deus que age no mundo, que intervém na história das pessoas. A nossa fé também está firmada naquilo que Deus pode fazer, naquilo que Ele faz, naquilo que Ele fará. A gente não crê num Deus distante, imóvel, incapaz de se relacionar com a humanidade e de se compadecer das dores e das dificuldades do homem. Nós cremos num Deus que faz, porque aquilo que Ele faz demonstra quem Ele é. É impossível separar os atributos de Deus eternos com a sua obra que Ele realiza na terra e que Ele faz por meio da oração. Mas o texto também continua, né? Apesar de toda essa
de Deus ter ouvido a oração, de ter respondido positivamente ao clamor de Isaac, né? A passagem continua e Rebeca concebe. Só que existe uma outra questão, né? Os filhos lutavam no ventre dela e ela entrou numa crise incrível aqui. Esse não é o objetivo do texto, né? Mas é importante a gente mencionar aqui, que mesmo lá no mundo antigo, né? Mesmo há muito tempo atrás, já havia a ideia aí de que na concepção era que a vida começava, né? Já Rebeca, todo o escritor bíblico, ele entendeu, já tinha 2 vidas lá no ventre dela, né? O povo antigamente, apesar de conhecer mais, saber mais sobre os processos aí biológicos, eles ficaram mais burros, né, e ignoraram uma coisa que é nítida aí para todo, não só do senso comum, mas da própria realidade, né? Mas esse não é a questão do texto. E Rebeca, né, diante de todo esse milagre que aconteceu, Deus ter ouvido a oração e realizado seus planos na humanidade, né, existe um problema. Os filhos estavam lutando no ventre dela. Era uma gravidez de risco. A verdade é que Rebeca estava sentindo tantas dores, estava tão difícil a gravidez que ela tinha quase certeza que ela ia perder os bebês. A pergunta aqui dela, né? Se é assim, por que vivo eu? Talvez em algumas traduções possa aparecer por que isso está acontecendo, né? Ou por que eu engravidei. Seja o que de fato está representando aqui as dificuldades no coração de Rebeca. E é interessante, né? Porque no primeiro momento a gente vê um Deus que responde a oração, faz milagre, faz a Rebeca engravidar, mas aqui a gente vê uma outra perspectiva. Parece que o problema de Rebeca é tão grande, estava tão complicada a situação dela, que ela não tem nem coragem de orar por um milagre. E às vezes a gente encontra em situação assim, né? A situação está tão difícil que a gente nem oração para que mude as coisas, que aconteça algum evento sobrenatural, ela nem faz muito sentido. A gente fica só se perguntando. É um questionamento assim profundo que Rebeca passa. Ela está em uma crise incrível que ela pergunta: por que isso está acontecendo? O que acontece aqui é isso, né? E é interessante isso. A gente tem outra aplicação importante. Deus agir no mundo por meio dela, ela também tem um aspecto interessante dela, por meio dela, Deus dá significado e sentido para o nosso sofrimento. A oração, ela tem esse sentido de Deus agir, mas ela também nos ensina como devemos lidar com os problemas da vida. Imagina a Rebeca no mundo antigo, toda essa situação que temos aqui. Ao contrário do que é hoje, né? Não ter filhos, não querer ter família e tal, não era um sinal de empoderamento, de liberdade, né? E tudo, né? Imagina esse casal aí de 60 anos, né? Tendo filhos, né? Eles não usaram esse tempo aí para viajar pela Europa, para fazer pós-graduação, para poder conhecer todas as praias do Caribe. Eles não estavam nessa alegria, nossa, que bênção que a gente não tem filhos, né? Bom que a gente pode curtir bem a nossa vida, né? Não era o sentimento aqui do texto, né? Alguém pode até achar, né? Que maravilha que essa mulher está reclamando por quê? Mas não é a ideia aqui, né? No mundo antigo, né, e havia sim um sentido da vida ter muito mais um significado social, tribal, do que simplesmente egocêntrico, né, individual, né? As pessoas não viviam simplesmente para ser felizes, havia sempre muito mais um sentido de responsabilidade, de deixar descendentes, ser importante para a tribo, né, para a comunidade. E ter filhos era algo importante, e constituir família nesse sentido era algo importante e desejável por todas as pessoas. E Rebeca e o casal aí, né, Isabeca, aí, ficou vários anos tentando engravidar. E quando eles finalmente conseguem, surge essa grande dificuldade. Vocês imaginam, durante esse período todo de 20 anos aí, nessas tentativas, o que deve ter aparecido de conversa? O tanto de mandinga que deve ter falado, o pessoal deve ter dado dica na hora da lua, no tempo, toma isso que engravida, para de fazer isso que dá certo. Imagina toda essa pressão social, imagina também os comentários em relação aos dois. Abraão, uma pessoa famosa, aí manda lá o Eliezer ir atrás da esposa de seu filho no interior, lá num lugar distante. Imagina o pessoal falando. E o filho da promessa não ia ter descendente.
os tios lá, os parentes já deviam estar perguntando: e aí, Isaac, você vai deixar a herança com quem? Vai sobrar aí para os sobrinhos? Como é que vai ser? Porque pelo jeito aí não vai sair nada daí, né? Quando é que você vai arrumar outra serva para, igual Abraão fez, que não está dando certo aí, você vai acabar com a descendência do seu pai. E Rebeca também, o sentimento de culpa e toda essa questão. E depois de toda essa dor, essa tensão, finalmente Rebeca engravida, o clima fica legal, todo mundo fica feliz, faz festa, já tem todos os temas de mêsversário já na cabeça, o enxoval, o pré-natal, está tudo prontinho, só que ela vai perder o bebê. Imagina, numa situação dessa, a gente aconselhando alguém no nosso contexto. O que a gente falaria para uma pessoa disso? Ficou 20 anos tentando engravidar e ela está sentindo tanta dor que ela sabe: eu vou perder esses meninos. A pergunta dela é: para que toda essa confusão? Para que eu engravidei se eu vou perder? Imagina você falando isso para alguém, chegando com essa dúvida para você. Preciso conversar porque... geralmente, né, a gente tem uma linha de aconselhamento, mas normalmente que cita aquele texto lá de Romanos 8, né, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, são chamados segundo o seu propósito. Geralmente a gente fala, né, tudo bem, isso é um momento, mas vai dar tudo certo. Deus vai usar essa situação, você vai ensinar outras mulheres que estão passando por situação difícil também a crescerem. Você vai poder fazer um canal no YouTube, você vai falar de gravidez de risco, vai dar certo, esses meninos vão nascer, vai monetizar esse canal, vai ficar rica, vai ser uma bênção, vai dar palestra de coach, você vai ser uma mulher referência aí por causa de todo esse seu sofrimento. Vai dar certo. Só que se a gente olha para o texto aqui, né, diante de toda essa dificuldade, a conversa não é essa, né? Claro que existem bons textos bíblicos que nos dão base para dar, né, isso, mas nesse contexto aqui a conversa não é essa. O conselho que Deus, a resposta que Deus dá a Rebeca não tem esse sentido natural, né, que normalmente a gente faz nos aconselhamentos. E se a gente for olhar rápido assim, né, parece que Deus nem respondeu direito, né? A Rebeca chega: eu estou perdendo o bebê, o que vai acontecer aqui? Por que eu engravidei? E Deus fala, né? A resposta: 2 nações há no teu ventre, 2 povos nascidos de ti se dividirão, um povo será mais forte que outro, e o mais velho servirá ao mais moço. É interessante a gente perceber aqui no aconselhamento, na resposta que Deus dá diante do sofrimento de Rebeca, ela que não menciona muito Rebeca, né? Não tem aquela frase motivacional: você vai ser uma mulher vencedora, né? Vai dar certo. Não tem nada a ver com Rebeca aqui. O problema de Rebeca, as dores que ela está passando, é meio que largado. Não está falando aqui que os filhos dela vão ser vitoriosos, ela vai ser uma boa mãe. Está falando até de problema familiar aqui. Vai ter um menino que vai ser mais fraco, eles vão brigar, eles vão se dividir. Não está falando que os filhos dela vão passar em universidade federal, vão ser chamados para entrar em todos os casamentos. Imagina filhos gêmeos, bonitinho, entrando com as alianças de óculos escuros nos casamentos. Ela não ia fazer sucesso com essa geração aí. Eles não iam fazer intercâmbio nos Estados Unidos. Não era uma perspectiva muito de sucesso para a família dela. Mas era o consolo que Deus dá. E é justamente é importante para a gente perceber isso. Porque a história aqui não é sobre Rebeca. A gente sabe que por meio de Jacó é que vai vir a salvação, e é por meio disso que o Messias virá. A gente tem isso. Esse é o centro da história. Rebeca, o consolo e o sentido para os nossos sofrimentos não está em nós mesmos. É impossível a gente achar que a gente vai ser consolado numa perspectiva egocêntrica, achando que é porque a gente vai ser vencedor, porque vai dar tudo certo no final, nossa vida vai ser uma bênção, e eu vou sair, vai todo mundo me olhar na prova, né, e vão achar que, como é que é lá? Vão me ver passar na prova, e quem não me ajudou, né, quando me ver na bênção vão se arrepender. Não é essa a ideia. Se a gente for olhar bem aqui, até às vezes escandaliza para a nossa sociedade que prega tanto sucesso pessoal, o protagonismo individual, de que é isso, bons empregos, enfim. Rebeca aqui, ela é praticamente barriga de aluguel. Ela está sendo simplesmente uma mãe. Está gestando 2 filhos e não tem nada a ver com ela, não tem nada a ver, ela não está se tornando uma pessoa melhor simplesmente por causa desse sofrimento. Mas
o grande consolo dos nossos sofrimentos, das nossas dificuldades, não reside em nós mesmos. Reside da gente participar dos planos do Senhor. Isso pode ser muito chocante, pode ser muito escandalizante, né? Vim aqui falar e te dizer aqui, assim como Rebeca, que você não é o personagem principal da sua história. Você é um figurante, e Rebeca era uma figurante aqui da grande história da salvação. A história, o consolo de Rebeca estava no fato que seu filho, a sua descendência, seria torturada e morreria de forma precoce. O sentido do sofrimento de Rebeca fazia sentido porque um dia um dos seus filhos iria sofrer um julgamento injusto, ia ser condenado por aquilo que ele não fez. Ia levar os pecados da humanidade, ia perder todos os seus amigos, ninguém ia ter coragem de falar que era amigo dele, ele não ia ter, os filhos dela não iam ter parecer nem formosura, a gente não ia ver nenhuma beleza para que a gente o desejasse, e que Deus ia ter prazer em fazê-lo sofrer, em fazê-lo enfermar. O consolo de Rebeca estava no que por meio dos seus filhos viria Jesus Cristo, viria a salvação do mundo. Por meio de Rebeca seriam benditas todas as famílias da terra. Aqui Deus não dá aqui um projeto de empoderamento, de emancipação, de vida feliz para o sofrimento dela. Não era para ela monetizar um canal dando dicas para mulheres que sofreram abusos e tiveram gravidez de risco. Não era para ela ficar famosa na terra, não era isso. E assim também a nossa vida e os nossos sofrimentos. Eles não são simplesmente para daqui a uns anos a gente poder contar história boa e todo mundo se alegrar, embora isso cabe em algumas situações. Só que nesse caso aqui não cabe. Nessa situação aqui não era a palavra verdadeira que dava consolo ao coração de Rebeca. E é nesse sentido. A oração, ela também, além de ter esse sentido de fato, Deus agir no mundo, operar milagres, realizar grandes feitos, mas ela também tem um sentido de nos ensinar a viver, de nos dar sentido e significado diante de uma situação que aparentemente não tem saída alguma. E que muitas vezes a saída, né, ou o consolo não tem nada a ver com a gente, não vai fazer a gente se sentir bem, não vai fazer a gente levantar a nossa autoestima, se sentir melhor, vencer na vida. Não é isso. Às vezes vai ser uma história de grande sofrimento e grande problema, mas que, para a glória do Senhor, as coisas vão acontecer. E a gente não poderia encerrar esse momento sem gastar um tempo em oração. Né? Acho que todos nós aqui temos algumas questões complexas aí para lidar por meio da oração. Todos nós aqui temos problemas que, de fato, precisam de um grande clamor, de que precisamos de que Deus haja de forma miraculosa, que intervenha para que a salvação venha, de que se Ele não intervir, nós seríamos consumidos vivos. Todos nós precisamos. Mas também a gente tem situação de que a gente olha assim, não tem o que fazer. A única coisa que dá é entender. Se Deus não responder, qual que é o sentido disso? Não dá. É a pergunta que Rebeca faz aqui. Diante de algumas situações, a gente olha e fala, por quê? Não tem nem solução isso. E eu queria fazer um convite para a gente gastar alguns instantes aqui, orando, colocando ao Senhor essas dificuldades, tanto pedindo que Ele intervenha na nossa história, como também pedindo que Ele dê sentido e significado para os nossos sofrimentos, para que Ele nos ensine a lidar com as nossas dores. Vamos, coloque aí, pense aí no seu coração, ore a Deus aí no seu individual, depois a gente vai orar mais uma vez, pedindo que Ele haja assim no mundo.
Senhor Deus, nós bendizemos o Teu nome, exaltamos ao Senhor, agradecemos a Ti por essa oportunidade de prestar culto a Ti, mas também reconhecemos, Deus, que das grandes dores e das grandes aflições que passamos. O Senhor conhece, Deus, o coração de cada irmão aqui, de cada membro dessa igreja, de cada um dos que estão assistindo essa devocional agora. E o Senhor sabe, Deus, de todos os problemas que a gente enfrenta. Deus, que o Senhor tenha misericórdia daqueles que estão precisando de um milagre, de uma intervenção do Senhor, de que o Senhor precisa agir de forma sobrenatural para livrar, Deus, as pessoas da morte, de uma situação complicada, de uma situação, Deus, sem saída, que não existe salvação alguma por meios humanos. O Senhor tem poder para isso, o Senhor é capaz, Deus, de realizar, e não existe coisa difícil para o Senhor. O teu povo acredita num Deus que intervém na história, num Deus que faz milagres. Nós não acreditamos que o Senhor vive distante no céu e não se importa com os nossos sofrimentos. Por isso nós pedimos que o Senhor escute a oração do teu povo agora. Mas também, Deus, eu peço que o Senhor ajude aqueles que estão passando por um grande sofrimento, que aparentemente não veem solução alguma para os seus problemas e apenas se perguntam a razão do que estão passando. Que o Senhor os responda, que o Senhor dê sentido, razão, significado para o sofrimento que o teu povo enfrenta, para um mal que aparentemente é gratuito, para a situação que pareceu uma bênção, mas se mostrou uma grande tragédia, que por meios humanos a gente não consegue, pela nossa racionalidade a gente não consegue ver sentido. Que o Senhor nos responda agora, que o Senhor tire de nós mesmos, ó Deus, a tentativa de achar razão e significado para a nossa vida e que a nossa confiança, o sentido da nossa existência seja completamente depositado nos Teus planos, no Senhor, ó Deus. Nos conduz aqui, para que por meio de lidar bem com a nossa oração, com a nossa forma de lidar com a vida, a gente possa glorificar o Senhor e exaltar a Ti, Deus, que o Senhor nos faça, Deus, um povo relevante, um povo importante na terra e que, pela glória do Teu nome, Deus, o Senhor nos dê a oportunidade de ser usados para que o Teu reino se faça presente em nós e que, por meio do nosso trabalho aqui, as famílias da terra sejam benditas. É em nome de Jesus que assim nós oramos. Amém.